Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 3 de novembro de 2019, vamos gravar o primeiro vídeo do dia e hoje a gente vai abordar um assunto muito delicado. É uma denúncia que eu quero fazer, que eu quero delatar esse esquema que está acontecendo no Vasco da Gama, envolvendo o técnico Vanderlei Luxemburgo. Vamos lá. A história começa após o jogo entre Vasco da Gama e Internacional. O Luxemburgo, ele tinha recebido uma proposta do Internacional, ele recusou a proposta do Inter, mas a mídia, ninguém disse que o técnico Vanderlei Luxemburgo recebeu uma proposta do Corinthians. Após o jogo contra o Internacional, que ocorreu no domingo, o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele deu folga de 2 dias para os jogadores do Vasco da Gama. O Vasco se reapresentou numa quarta-feira no CT do Almirante. Os jogadores do Vasco voltaram para o Rio de Janeiro. O Luxemburgo, ao invés de fazer o trajeto Porto Alegre para Rio, ele ficou em São Paulo, onde ele se encontrou com o representante do Corinthians, o Andrei Sanches, presidente do Corinthians. E ele recebeu uma proposta do Corinthians. Ele ficou balançado. Hoje ele ganha no Vasco cerca de 250 mil. O Andrei Sanches fez uma proposta para o Luxemburgo para ele receber mais de 500 mil, cerca de 540 mil no Corinthians no próximo ano. As negociações com o Vasco já estavam sim adiantadas e deu uma emperrada por causa desse interesse do Corinthians no técnico Vanderlei Luxemburgo. Até aí, tudo bem, faz parte do mercado da bola. Eu particularmente não tenho nada contra outro clube aliciar jogador, até porque o Vasco fez isso no caso do Felipe Ferreira. O jogador tinha contrato com o CRB, o Vasco aliciou o atleta. Até aí faz parte do mercado. Só que o Luxemburgo indo para o Corinthians, ele vai levar o Leandro Castan. A esposa do Castan não está satisfeita no Rio de Janeiro. O Castan já deu vários indícios da insatisfação dele no Vasco da Gama. E a minha denúncia é a seguinte: o Vanderlei Luxemburgo, ele tem contrato com o Vasco, assim como o Castan também tem. Uma coisa é o Corinthians aliciar atleta do Vasco. Outra coisa, totalmente diferente, é um funcionário do Vasco, no caso o Vanderlei Luxemburgo, aliciar um atleta do Vasco que tem contrato em vigor
um contrato que vai até 2021 para poder colocá-lo no Corinthians ano que vem. E tudo isso o Alexandre Campelo, ele sabe que está acontecendo. Então eu faço essa denúncia aqui, jogo a merda no ventilador, para que você, torcedor do Vasco, venha cobrar. Isso não é especulação não, isso é informação. Para que os funcionários do Vasco levem esse vídeo para os conselheiros do clube, porque o Vasco não pode sair lesado. Sinceramente, eu tenho muito medo, final do ano, que vários jogadores ingressem na Justiça do Trabalho e pleiteiem uma rescisão unilateral de contrato em face do Vasco da Gama. Os jogadores tomaram conhecimento disso, de que o Vanderlei Luxemburgo dificilmente ficará no Vasco no próximo ano, não tem clima, e isso se reflete dentro de campo. A gente vê jogador do Vasco aí que não está rendendo mais, e coincidentemente isto aconteceu logo após a vitória do Vasco da Gama contra o Internacional. Aí o Vasco jogou com o Ceará, fez um jogo pífio. O Vasco jogou com o Grêmio, não entrou dentro de campo e se acovardou contra o Fluminense. E o que me motivou a denunciar isso, porque eu já estou sabendo desse acontecimento há mais de uma semana, é o fato do Vanderlei Luxemburgo ser covarde. Essas coletivas do Luxemburgo muito me incomodam. Falando de salário atrasado, falando de Flamengo, em todas as entrevistas dele, tratando o jornalista mal, jogando para a torcida do Vasco, igual ele fez ontem, quando o jornalista perguntou sobre o Felipe Ferreira. Ele colocou a culpa na torcida do Vasco. E pior, falando que o time é ruim. Se ele acha que o time é ruim, que o time que ele tem é para poder brigar para não cair, ele tem que guardar é para ele. Não pode descartar os jogadores do Vasco. E a gente vê que tem vários jogadores aí que estão emprestados. Vou citar aqui o exemplo do Richard, que já não está jogando mais como outrora. O contrato está acabando, não vai dividir bola, não vai chegar junto, porque não vai ficar no Vasco ano que vem. É um jogador que tem vínculo com o Corinthians. Então o Vasco está nesta situação. Eu estou falando muito sério porque tem gente brincando, inventando patrocínio lá do Catar. E eu estou pensando hoje na realidade do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é muito grave, e toda essa encenação, briga em conselho, patrocínio, tudo isso vai servir de justificativa para mais um ano sem sucesso em 2020, onde o Alexandre Campelo vai ter em quem ou o que se apoiar por mais uma falta de planejamento. Infelizmente, eu peço que o Luxemburgo tenha respeito com a instituição Vasco da Gama.
Assim como o Alexandre Campelo não fica inerte diante dessa situação. Então está aqui denunciado, falado esse fato grave. Era isso que eu queria falar, meus amigos. Saudações vascaínas, estamos juntos. Valeu!